Buenas pessoal, bem-vindos à série Primeiros Passos, eu sou o professor Chiru e hoje eu vou falar sobre o display de LCD 16x2 utilizando o Arduino no Tinkercad. Esta é a parte 1 de 2 do estudo em que vou tratar apenas do hardware necessário para o funcionamento desse dispositivo. No Tinkercad, é possível simular o funcionamento de dois tipos de displays que representam seus equivalentes físicos. O display de 7 segmentos, em que as informações são visualizadas através do acionamento ou não de 7 LEDs internos aos segmentos, e o display de LCD 16x2, em que é possível mostrar informações mais complexas do que as informadas pelo display anterior, visto que nele, cada caractere é formado pela combinação de 40 pontos, que podem variar entre acionados ou não para constituir esses símbolos. A utilização de um display de 7 segmentos é indicada apenas para os casos em que a informação que será mostrada é constituída de números ou algumas letras. Como no fim das contas são LEDs que estão sendo controlados, então basta manipular o nível dos pinos do Arduino em sequências pré-definidas para mostrar caracteres nesse tipo de display. Então, para os casos em que se faz necessário imprimir mensagens mais complexas, é possível fazer uso de um display de LCD. A versão desse dispositivo disponibilizada pelo Tinkercad até o momento possui 16 colunas por 2 linhas consecutivas. Esta é a característica que dá nome ao display de LCD 16x2. É claro que existem outras opções diferentes de displays de LCD no mercado ou até mesmo em outros simuladores, como o PixinLab, por exemplo, que em sua versão 8 já possui 6 possibilidades diferentes de simulação para este componente. Mas para os casos em que só é necessário mostrar pequenas frases ou até mesmo o conteúdo de variáveis, o display de LCD disponibilizado pelo Tinkercad já dá conta do recado. Em relação ao hardware necessário para esse tipo de display, podemos optar por controlar o dispositivo utilizando 10 pinos do Arduino, sendo 2 destes para controle e 8 para comunicação, ou por uma opção em que utilizamos apenas 6 pinos do Arduino, 2 para controle e 4 bits para o envio de dados. É evidente que sempre que possível vamos optar pela utilização dessa versão, visto que ela compromete menos pinos da nossa placa de controle. Notem que aqui eu optei por utilizar do pino 0 ao pino 5 do Arduino para a comunicação com o dispositivo, mas outros pinos podem ser utilizados para esse fim, como observado nesse exemplo disponibilizado pelo próprio Tinkercad, que faz uso da biblioteca padrão da IDE do Arduino, liquidcrystal.h, para imprimir na tela a clássica mensagem Hello World e o tempo em segundos. Para um display de LCD funcionar, um hardware necessita ser implementado, respeitando sempre as funções específicas de cada pino desse dispositivo. Vou começar falando sobre os pinos de alimentação. O GND deve ser ligado ao pino 1 e o VCC deve ser ligado ao pino 2. Este é um tipo de dispositivo que trabalha com 5 volts. Logo, a aplicação de DDPs maiores do que esse valor resultarão na queima do LCD. Tanto é possível enviar uma informação para que seja impressa no LCD, como também é permitido fazer a leitura do que está sendo processado pelo microcontrolador interno a ele. E isso é possível definir com o nível de tensão no pino 5, o RW. Se tivermos nível alto neste pino, o display mandará informações para o Arduino. Já com nível baixo, o display sabe que é ele quem receberá os dados. Como a nossa intenção é imprimir caracteres vindos do Arduino, então é necessário garantir 0 volts nesse pino. E, obviamente, isso pode ser obtido ligando ele diretamente ao GND. Já o pino 3, o VD, é responsável pelo controle do contraste do display, que aqui acontece pela ação de um potenciômetro. Se tu mandou executar um programa para mostrar uma informação no LCD, e essa não apareceu, ou ainda todos os pixels foram acionados ao mesmo tempo, mesmo com o código correto, então esse potenciômetro deve ser regulado a fim de corrigir a screen, de forma que seja possível enxergar novamente o que está sendo impresso no LCD. Na placa do LCD, existe um microcontrolador que processa as informações vindas do Arduino e decide o que fazer com elas. Estas informações podem ser comandos ou dados, e o microcontrolador do display diferencia elas através da leitura do nível de tensão do pino 4, o RS. Com nível alto nesse pino, ele sabe que a informação é um dado, e com nível baixo, trata-se de uma instrução. Os dados são os caracteres que pretendemos mostrar no LCD, e as instruções são códigos que definem a coluna, a linha e a maneira com que esses caracteres serão mostrados. Já o pino 6, o Enable, é responsável por habilitar ou não a troca da informação que está sendo impressa. Com nível alto ele permite a escrita, com nível baixo não. Os próximos 4 pinos do LCD não serão utilizados. Já os pinos D4, D5, D6 e D7
são o barramento de dados, e é por eles que tanto as instruções quanto os caracteres chegarão ao microcontrolador do display. Já o pino 15 e o 16 são interligados a um LED posicionado atrás do display, e esse é responsável por iluminar o fundo da tela. Considerando que o hardware foi bem definido e os pinos dos dispositivos foram devidamente conectados, já é possível pensar na programação. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Um grande abraço para todos, até mais!